Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Alternativo Esportes e nessa semana vamos debater quem é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Nessa geração temos diversos treinadores, os mais antigos, os novos, os estrangeiros, e eles estão todos aqui no Campeonato Brasileiro. Para você, quem é o melhor treinador do Brasil? Você pode deixar aqui nos comentários, claro, curtindo sempre o nosso vídeo e compartilhando com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Mas vamos para a pergunta, quem é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro? Para isso, chamamos nossos especialistas da Alternativa Esportes. Bom, o melhor técnico que a gente tem no Brasil é Jorge Sampaoli. Bom, o melhor treinador, do momento aqui no futebol brasileiro, na minha opinião, é o Vanderlei Luxemburgo. Falando de treinadores brasileiros, Então, para mim, o Vanderlei Luxemburgo é o melhor treinador. Para mim, o melhor técnico no Brasil no momento é o Sampaoli. Ele que entre os treinadores que estão aqui no Brasil, ele tem um currículo mais interessante, de mais sucesso, desde lá da Universidade do Chile, passando ali pela seleção chilena também, onde foi campeão da Copa América em 2015, e agora aqui no futebol brasileiro vem fazendo uns trabalhos interessantes também. O melhor técnico do Campeonato Brasileiro é Renato Gaúcho. Trabalho de longo prazo no Grêmio, bem estruturado, e desde que ele assumiu até hoje, o Grêmio continua uma equipe forte e bastante competitiva. Bom, o Jorge Sampaoli é o melhor que a gente tem pelo futebol que os clubes que ele treina apresentam. A gente vê que é um futebol ofensivo, que tem muito volume nos ataques, em velocidade, A exemplo disso foi o Santos do ano passado, que teve um ataque que marcava praticamente todos os jogos. Dificilmente você viu o Santos não marcar, e também faz uma defesa muito consolidada, uma defesa que toma poucos gols, embora não seja tão poucos assim, mas é uma média de gols tomados bem baixa para um time que joga muito para frente. A gente vê exemplos de outros técnicos que vão muito para frente e deixam a defesa aberta. Não é o caso do Jorge Sampaoli. Tanto que no Atlético Mineiro ele fez uma defesa muito consolidada, muito forte, que com o jogo contra o Flamengo fez com que a defesa se postasse bem ali numa linha de 3, com o Gabriel fazendo aquela função falso volante e hora zagueiro, mas acabou fazendo que, ainda no primeiro tempo, com o resultado a seu favor, ele acabou tirando o Gabriel, colocou mais um homem de meio de campo, colocou os laterais nas suas funções, fechou assim mais a constância da defesa e o ataque e o meio de campo saindo em velocidade, funcionando muito bem. E essa é a característica dele. E poucos treinadores, se é que quase nenhum aqui no Brasil, jogam nesse estilo. Por que eu considero o Vanderlei o melhor treinador? Primeiro, a experiência do Vanderlei Luxemburgo é indiscutível. O tempo que o Vanderlei tem em atividade, e uma atividade com grandes resultados, coloca o Vanderlei no patamar de um dos melhores treinadores, e eu diria que hoje, no momento, em atividade, ele é o melhor. Vanderlei já foi treinador da seleção brasileira, já treinou Real Madrid, já foi campeão brasileiro não sei quantas vezes, campeão paulista agora acabou de ser pela 9ª vez, então um treinador que tem resultados a apresentar. Então eu classifico em primeiro lugar pela experiência e também pelos resultados que ele apresenta ao longo da carreira. Claro que o Vanderlei passou um período aí um pouco por baixo, chegou a ser até considerado um treinador meio caricato, com algumas declarações que ele fez, polêmicas, mas é um camarada que conhece o campo de futebol. Eu acredito que o Sampaoli seja o melhor técnico no país, muito pela campanha que ele fez com o Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado, e também vem mostrando um pouco disso no Atlético Mineiro ainda esse ano. Analisando um pouco dessa campanha com o Santos, a gente viu que ele conseguiu com um time que, claro, tinha algumas peças de destaque ofensivas, como o Soteldo e como o Marinho, que faziam a diferença, mas ele não tinha um elenco tão recheado como alguns outros clubes têm. Eles têm bastante peças de reposição em várias posições no campo. E mesmo assim ele conseguiu fazer com que o time fosse bastante competitivo. A gente analisando a campanha do Santos, ele atingiu uma pontuação que em alguns outros campeonatos brasileiros seria realmente uma campanha de campeão. Então por isso a gente já vê que o trabalho do Sampaoli no Santos já foi fora da curva. E dá pra gente também dizer que foi o time que bateu de frente com o Flamengo do Jorge Jesus, que era o time ali que estava extremamente fora da curva.
Então ele deu muita dificuldade para o Flamengo no jogo do primeiro turno, apesar do Flamengo ter ganhado o jogo por 1-0 com aquele golaço do Gabigol. E também, já na última rodada, né, na Vila Belmiro, o Santos conseguiu vencer o Flamengo por 4-0. Então, por isso eu acredito que o Jorge Sampaoli seja o melhor técnico no Brasil. O trabalho fala por si só. Renato tem tudo. Ele tem títulos. Desde que ele já assumiu o Grêmio, ele ganhou Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Estadual, ganhou Libertadores, ganhou Recopa. Ele tem a perspicácia de conseguir equilibrar no seu elenco jovens, atletas, revelação da base do Grêmio e ao mesmo tempo jogadores maduros, desvalorizados. Então com isso ele consegue agregar bastante valor no seu grupo de trabalho. Além disso, o Renato tem uma equipe muito bem estruturada no 4-2-3-1, ele consegue criar boas linhas de passe, sempre com um futebol dinâmico, ofensivo e bastante moderno. Com certeza, Renato vai fazer a diferença nesse Brasileirão. Ele vai ser decisivo sim, e pode ser que o Atlético Mineiro seja o campeão brasileiro de 2020. Eu já afirmei aqui e em outros lugares também, qualquer um que me pergunta, eu não traria o Domenech Torrent para o Flamengo. Eu não acho que o Flamengo vai ser campeão com ele. Então aí abre espaço para o Atlético Mineiro, com um time que está montando, com o técnico que tem, vai disputar o título sim. E para mim, se o Flamengo não ganhar, vai que o Domenech Torrent dispara, mas nunca se sabe, né? Eu não posso dizer que o cara não vai conseguir, mas se provavelmente ele não conseguir, que essa é a minha opinião, com certeza o Atlético Mineiro vai ser o campeão brasileiro de 2020. Uma outra característica também, um treinador que ele consegue fazer estratégias diferentes para jogos diferentes, para adversários diferentes, e é um treinador que tem a capacidade de mexer com o time, mexer no esquema do jogo no intervalo. Isso hoje em dia a gente vê pouco. É um time que entra para o vestiário de uma forma e volta para o segundo tempo completamente modificado, às vezes com os mesmos jogadores. Então isso aí, para mim, é controle de vestiário, é a capacidade de mudar o jogo na mentalidade dos jogadores. Com certeza o Sampaoli vai ser decisivo para a campanha do Atlético Mineiro. A leitura que ele tem do jogo vai ser essencial para o Galo. Ele gosta de trocar a formação do time a cada jogo, né? Mas por vezes até durante o próprio jogo, essa formação muda algumas vezes. Ora ele joga com 3 zagueiros, os laterais jogando como alas, junto do meio de campo, e subindo bastante ao ataque, né? Em outras horas ele recua esses laterais para formar a linha da defesa, tirando um zagueiro ou então colocando esse zagueiro para o meio de campo. Falando nisso, né, o Sampaoli ele mostra muita personalidade. Ele não tem problema nenhum em fazer substituição no intervalo, até mesmo durante o primeiro tempo, né, como a gente pôde ver nesse primeiro jogo contra o Flamengo. E claro, o último ponto que mostra que ele pode ser sim decisivo é o quesito vestiário. A gente vê o estilo dele ali na beira de campo, sempre muito agitado, gritando bastante com os atletas. Ele é bem comunicativo, né? Então, com certeza, dentro do vestiário isso também não é diferente. Então, por esses pontos, eu acho que o Sampaoli pode ser sim decisivo nessa campanha para o Atlético Mineiro. Renato pode ser bastante decisivo, descobrindo grandes atletas, conseguindo pegar essa equipe dele, já muito bem estruturada, que há muito tempo joga muito futebol, tirando um pouco a pressão, passando a pressão para o outro lado, já que o grande favorito dessa temporada é o Flamengo. E com isso, ele motiva os jogadores, consegue, com um grupo homogêneo, forte, levar esse Grêmio com uma motivação extra para ser bastante competitivo contra elencos bem mais ricos e sólidos. Então eu acho que o Renato pode ser decisivo, tanto do ponto de vista da motivação, como da perspectiva tática, pensando até variáveis no 4-2-3-1, como eu falei, muito bem estruturado o esquema do Renato Gaúcho no Grêmio.